festival de queijo que é sempre uma oportunidade de testar novos sabores, porque daquilo que a gente já sabe e já produz muito bem. Um festival de queijos não necessariamente ganha quem fica em primeiro lugar. O troféu até vale, a premiação, mas ganha todo mundo que vai conhecendo cada vez mais os produtos que são produzidos, não só em Minas Gerais, como em todo o Brasil e também do mundo. A Expo Queijo, em Araxá, teve um recorde de inscritos e a Expo Queijo de Araxá é o tema do AgroB que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócios e eu estou recebendo aqui agora o Ranier Chaves Figueiredo, diretor de cooperativismo da CEAPA, de cooperativismo e, de certa forma, do associativismo, ou seja, essas duas formas tão importantes para a agricultura, está ali na pasta do Ranier. Obrigado, viu, Ranier, pela sua presença aqui para a gente poder conversar desse assunto importante que é a Expo Queijo e também falar aí da sua pasta, de todas as coisas. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Fabiano. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Vai ser um prazer dividir esse espaço aqui com você. Ranier, me conta uma coisa. Quando eu abri aqui falando sobre o espaço de um festival, de um concurso de queijos, o quanto que esse espaço ele necessariamente não é uma disputa de mata-mata nem de pontos corridos. Ela é uma disputa em que todo mundo vence, né? Perfeito, Fabiano. Você foi muito feliz na sua colocação, né? A própria Expo Queijo se coloca mais que como um concurso, como um movimento em prol dos queijos artesanais. Por quê? Porque movimenta toda uma estrutura, né, de feiras, fórum técnico e o próprio concurso, né, que talvez é a estrela desse encontro, desse movimento. E esse concurso ele visa, de fato, né, valorizar os queijos artesanais que mais se destacam em cada categoria, mas além disso, né, é um concurso que retorna para o produtor quais aspectos o queijo dele foi avaliado, qual foi o desempenho do queijo dele em cada um daqueles aspectos. E é uma forma, né, o queijo artesanal, Fabiano, ele varia com o tempo, com a estação do ano. Então o queijo que é o melhor hoje, ano que vem pode ser que ele já não é mais. Aliás, há alguns meses, né, que a alimentação da vaca muda com a estação do ano, muda a composição do leite, o queijo se altera. Então é algo que não é estático, que é dinâmico. E o objetivo não é determinar qual que é o melhor, qual que é o pior, é qual que está melhor naquele momento para a gente trazer aí a maior destaque, né, para esse produto tão importante para a nossa cultura, para a nossa economia, que são os queijos artesanais. Até porque, por mais que os critérios técnicos eles existam para fazer ali a aferição de qual que é o melhor, é tudo muito subjetivo, né? É subjetivo também, né? Assim, de falar um melhor queijo, um queijo é melhor do que o outro. Não, ele foi bem naquele concurso, naquele festival. Existe algum grau de subjetividade, sim, Fabiano, você tem razão. Muito embora, né, a análise sensorial, ela é uma ciência e a gente se debruça muito em capacitar ao máximo os jurados, né? Então, os jurados escolhidos para avaliar esses queijos, eles são correlatos à área, então são pessoas que já trabalham, né, que já dominam a pauta e além disso, a gente ainda tem o Instituto Laticínio Cândido Tostes, né, que é uma escola de ensino superior em laticínios, né, ligada ao governo do estado e que os professores estão ministrando, né, um curso obrigatório para todos os jurados, então existe um treinamento que eles precisam se capacitar para essa análise sensorial ser o menos subjetiva possível, mas algum grau de subjetividade realmente existe, né? Nós estamos tratando ali com seres humanos, né, com aspectos sensoriais, então não dá para dizer que é uma ciência exata, por exemplo, mas é científico. Uma coisa que a gente fala também, né, Ranier, vai melhorando, né, essas possibilidades, as participações internacionais, na prática, quando você coloca, acho que eu posso estar enganado, você me corrija, mas quando um queijo, né, de um outro país se coloca para disputar com a gente, primeiro mostra a importância, né, do que é o queijo, aliás,
no ano retrasado, no ano passado não me lembro, no ano retrasado teve um queijo italiano que foi vencedor, né? Foi italiano? No ano passado e no ano retrasado, o ano passado, Super Ouro foram queijos italianos. Italianos, exatamente. Então estou com a memória boa. Então os italianos foram sucesso. Mas eles participam e saem daqui melhores do que vão ser. A gente pode dizer que esse festival ele é mais ou menos como o futebol foi acontecendo. Hoje o Brasil já foi o país do futebol. Hoje tem vários países do futebol. É mais ou menos por aí? Ô, Fabiano, o futebol, né? Acho que a gente tá melhor no queijo do que no futebol, sabe, Fabiano? Eu tenho certeza absoluta. Mas, de fato, a gente tem uma participação expressiva, né? Esse ano são 10 países competindo e é muito interessante, né? Eu tive uma oportunidade de participar de uma missão técnica em Lima, no Peru, no ano passado, e a gente visitou algumas queijarias que estiveram aqui em Araxá e a gente pôde ver produtos no Peru estampando a medalha, né, no rótulo, né, mostrando o peso internacional que a competição tem, né, como que agrega valor para o produtor, isso lá em Lima, né, no Peru. E a gente tem uma representatividade muito boa, não só dos queijos europeus, como também de queijos aqui da América do Sul, Peru, Uruguai, Argentina, Bolívia, se juntando aí também a Canadá, né, e países da Europa, como a própria Itália, que também sempre tem um protagonismo interessante nesse evento na Expo Queijo. E você foi lá em Lima, né, viu essa questão toda. O queijo de Minas, o queijo produzido em Minas Gerais. Eu falei queijo de Minas, a pessoa já lembra daquele queijo em Minas, né, tal. O queijo produzido em Minas, temos a canastra, temos tantos... Como é que é visto o queijo lá fora, rapaz? Como é que a turma olha e fala assim, nossa, esse queijo é dos deuses, né? Não tenha dúvidas que se Minas Gerais fosse um país, seria o maior destaque em queijos, né? Então, assim, a gente tem esse reconhecimento imenso, né, lá fora, seja em Lima, como eu pude observar lá em loco, né? Somos referências em queijo, não só em queijo, como em ciência de queijo, né? O Instituto Laticínio Cândido Tostes, que eu comentei, que está fazendo a curadoria do evento esse ano, tem aí aproximadamente 80 anos de estrada, né? Fica situado ali em Juiz de Fora, uma das primeiras escolas de laticínio do Brasil. Então a gente é referência técnica também quando o assunto é queijo, né? Não só em produto, né? Que o nosso queijo artesanal de fato é conhecido no mundo inteiro e premiado no mundo inteiro já, mas a nossa referência técnica também já é notória fora do Brasil. Essa referência técnica, e a gente tem colocado, né? Já destacamos aqui no programa, essa coisa da produção de queijo que vai se tornando um patrimônio, né, imaterial, quando você coloca a forma de fazer o queijo sendo representativo a ponto de você, não é copiar uma receita, mas ter um modo de fazer registrado. Isso traz para a gente uma tranquilidade que é um patrimônio nosso, ninguém nos tira, né? Recentemente, né, teve-se aí a polêmica, né, do uai, que os goianos disseram que o uai saiu do estado de Goiás, ou do Goiás, como dizem os goianos, né? Com todo respeito aos goianos, a todos os moradores de Goiás, mas o uai não tem como não ser de Minas Gerais. E é a mesma coisa com o queijo, ou seja, a gente tem uma expressão, mais do que um alimento, uma expressão cultural. Sem dúvida nenhuma, Fabiano, né? O queijo para o mineiro, assim, tá implícito ali na alma do mineiro, né? Não tem como dizer. A gente até tem, a maioria dos queijos, na verdade, aqui em Minas Gerais são herança cultural europeia. Então a gente tem alguns exemplos, né? O queijo Minas artesanal, que é o mais famoso, né? Que a gente tem essa produção tão notória na canastra, no cerro, ele é uma herança cultural específica, né? Dos povos portugueses, dos arquipélagos dos Açores ali, bem específico em Portugal, que vieram cá para o Brasil, né? Com a descoberta dos metais preciosos em Minas Gerais e trouxeram a receita, né? Só que, à medida que a gente começa a fazer esse queijo aqui em solo brasileiro, é um queijo completamente diferente, porque aqui a gente está em clima tropical, a alimentação das vacas com gramíneas tropicais completamente diferente do que ocorre na Europa. Então a composição do leite, como eu já havia falado, ela se altera. E alterando essa composição do leite, o queijo ele se altera por completo, porque o queijo ele é mais fino, mais delicado. Então a gente tem ali no queijo uma transformação ao longo do tempo, né, com as bactérias que vão ali, não só bactérias como fungos e leveduras também, que vão quebrando as proteínas, as gorduras em ácidos graxos voláteis, em compostos aminos, que vão dar o sabor, o aroma para o queijo. Então, mesmo sendo uma receita similar, né, herdada ali como herança cultural europeia, é um queijo completamente diferente. Só de ser feito aqui no Brasil, só de ter se adaptado, né, ao nosso gado, à nossa região, ao nosso clima, enfim, já é um queijo diferente. Eu disse esse queijo Minas artesanal herança cultural
portuguesa, também temos ali o queijo artesanal de Alagoas, artesanal da Mantiqueira de Minas, que é uma herança cultural já italiana, né? Okay. Similar ao Parmigiano Reggiano, que é feito na Itália. É uma herança cultural direta desse saber. E por sermos, você falou, né, se a gente fosse um país, a gente era a maior referência em queijo, e por ser um estado continente que a gente tem aqui um pouco do sul do país, um pouco do norte do país e norte e nordeste, a gente tem um pouco de todas as regiões do Brasil em Minas, né? São 853 municípios que representam ali, poderiam ser um país tranquilamente que seria ali uma referência e é maior do que muitos países no mundo. Isso faz com que a gente tenha também uma referência de não bom ou ruim o queijo, mas que ele seja diferente, chegue de um paladar diferente. Eu tive a oportunidade de experimentar em um evento, experimentar queijos, né, aquela coisa toda. Eu comi um queijo francês lá, que agora eu não vou lembrar o nome, que é famoso, e eu não gostei. Mas é muito relativo eu não gostar, porque o meu paladar, pode ser que eu goste do café com um tipo negativo, não gosto do café melhor que tá ali taribado ali, como é que fala mesmo? Né? Classificado, né? Isso, a classificação do café. Então tem gente que estava discutindo isso com um amigo meu esses dias, né? Que quanto mais classificado o café, mais apurado tem que ser o paladar da pessoa. E se a pessoa não tem um paladar apurado, ela vai achar que aquele teor ali não combina. Pode ser essa a minha impressão com queijo. Mas a gente não tem como parar para pensar assim, diferente de Minas Gerais, com um produto que, no mesmo estado, com o povo falando uai, da mesma maneira, com um produto diferente completamente, de sabor, de textura. Sim. Isso é rico demais, né? Rico demais. Minas Gerais é muito interessante. O quão heterogênea é a nossa cultura, né? E, de fato, a gente tem uma diversidade de queijos artesanais, assim, riquíssima, Fabiano. Você citou muito bem, né, de diferentes regiões. A gente tem queijos que são produzidos na região norte, nordeste do nosso estado, que não são tão comuns, né, não são tão parte da cultura aqui na região central, na região sul do estado, né? Eu falei do queijo artesanal da Lagoa e da Mantiqueira de Minas, já são típicos da região sul do estado. Então a gente tem uma diversidade de queijos assim que ainda está por ser descoberta, que ainda está por ser reconhecida pelo estado, que é um trabalho que precisa ser feito, que está sendo feito. E que você não tenha dúvidas que você vai ouvir falar de muitos outros queijos artesanais mineiros aí que existem já há anos, só não estão no holofote, né, da mídia, do consumidor, mas que serão valorizados, viu, Fabiano? Não só para o consumidor mineiro, consumidor brasileiro e internacional, pode ter certeza. Muito bem, estamos recebendo aqui o Ranier Chaves Figueiredo, diretor de Associativismo e Cooperativismo da Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Ranier, a gente vai para o intervalo. Quero deixar aqui uma pergunta, né? A Expo Queijo, mais de 400 candidatos. Vamos deixar para os italianos, mais uma vez, esse título? Ou Minas Gerais vem aí com coisas interessantes? O que dá para a gente adiantar dos nossos participantes? E mais, como que o associativismo, o cooperativismo tem feito a mudança no que diz respeito ao queijo? É rapidinho e a gente volta aqui com o nosso Agrobê, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, feito de Minas para o Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para você. Abraçando a você que está agora acompanhando a nossa programação em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Você que está em Uberaba e Uberlândia, Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de Fora, todo mundo acompanhando o 527 da Claro. Quem está aqui comigo hoje é o Ranier Chaves Figueiredo, diretor de Associativismo, Cooperativismo da CEAPA. Ranier, a gente perguntava na saída do bloco, né, essa questão de como que o associativismo, o cooperativismo, de certa forma, essa forma de união faz com que a gente tenha aí um encontro com produtos e possa fazer o produto. O produtor rural, ele é resiliente desde sempre. Quando ele tem a união, ele passa a ter uma força maior e a desistência acaba sendo menor. Vocês têm dados disso, de quanto se desistia no passado, um produtor deixava de produzir, partia para outra coisa, ia para a cidade tentar a vida, como acontecia muito,
e hoje com associativismo, cooperativismo, esse cenário tem mudado? Fabiano, o queijo artesanal é um caso emblemático nessa sua pergunta, porque o que nós temos observado é que produtores de queijos artesanais que estão se organizando em forma de associações ou cooperativas estão conseguindo se desenvolver e a gente observa um movimento reverso. Ao invés do produtor abandonar a atividade e ir para a cidade, para o centro urbano, nós estamos vendo um movimento reverso. Filhos de produtores que às vezes conseguem ali, se formam, né, fazem cursos de engenharia de alimentos, veterinária, enfim, cursos superiores e vão trabalhar na propriedade da família, né, agregando conhecimento, agregando ali no dia a dia, né, no trabalho, e a gente tem visto esse movimento reverso nos queijos artesanais. Por quê? Porque tem dado sucesso, tem dado retorno, tem se notado que o produtor consegue agregar valor nessa mercadoria, nesse produto que é o queijo artesanal de Minas Gerais. E não tem dúvida que o associativismo e o cooperativismo, eles são parte fundamental disso. Por quê? Queijos artesanais, eles são produzidos em sua essência pela agricultura familiar, que dentre as suas características, né, ela tem uma produção em uma escala menor, né? Por quê? Porque o produtor trabalha diversas culturas ali na propriedade, ele não se dedica normalmente a uma única cultura, né? E ele tem dificuldade, às vezes, na hora de vender. Ele não tem dificuldade de produzir. Produz bem e produz de qualidade. Mas a logística de venda é difícil, né? De levar esse produto para o consumidor final aqui no centro urbano. Quando ele se organiza em cooperativas, ele consegue juntar a produção ali dos seus similares, né? Dos seus vizinhos, enfim, e alcançar pontos estratégicos de venda que vão pagar um valor justo no seu produto. Então a gente tem observado, né, associações com protagonismo incrível, inclusive existe a Associação das Associações, né, de Produtores de Queijo, a AmiQueijo, que é uma associação que reúne ali as associações de diversas regiões do estado. Então eles são muito organizados, produtores familiares de queijo artesanal hoje em Minas Gerais, e essa é a receita do sucesso, a gente não tem dúvida. E a sua pergunta de antes do intervalo, provocativa, né? Mas a pergunta que eu não consigo responder, né? Será que os italianos vão levar mais uma vez o Super Ouro? A disputa foi muito acirrada. Não vai ter nenhum Baggio para chutar para fora lá não, para dar o título para a gente? É possível, né, Fabiana? Se a gente não consegue prever realmente, né? A disputa foi muito acirrada nos anos anteriores, né? E a gente espera que novamente seja uma disputa acirrada. E a gente tem aí não só os italianos, né? A gente também tem queijos mineiros, paulistas, gaúchos, que também sempre vem forte aí na disputa. Vamos ver o que 2023 reserva para a gente, mas vai ser... Pois é uma pergunta difícil de responder, né? Porque, até porque a gente falou no primeiro bloco da subjetividade que existe, né? Tem um termômetro ali. Aliás, todo júri ele tem algo, né? Porque, por exemplo, você vê, às vezes eu acompanho desses programas aí da pessoa cantando, a pessoa canta tudo, aí vem um cara e fala, não gostei muito, eu achei que a voz não estava muito boa. Imagina no queijo, que é um subjetivo, o cara vai ter que pegar as paletas da substância ali do que ele está consumindo ali, vai pegar o odor também, né? Sim. Quais são os pontos observados num festival de queijo? Quais são as modalidades ali que os queijos estão disputando? É avaliado o aspecto geral do queijo, ou seja, a sua aparência mesmo, né? Coloração, se existem manchas, trincas, né? Possíveis defeitos que são penalizados. Para além desse aspecto geral do queijo, é analisado o odor do queijo, que é diferente do aroma. Então, o aroma ele é sentido à boca, junto à degustação. Então, é diferente do odor que a gente observa sem deglutir, sem inserir o alimento na boca, né? O sabor, obviamente, é o quesito de maior peso, né, nessa avaliação, também compõe essa avaliação, né? E aí, Fabiano, um outro ponto importante, né, que o queijo ele é avaliado dentro do que se espera para aquele queijo. Então, por exemplo, né, um queijo Minas artesanal, a gente tem uma expectativa dentro do que é o queijo, ele tem que corresponder àquilo. Então, não basta ser um queijo muito bom. Se ele foge completamente ao padrão do que é o queijo Minas artesanal, ele fatalmente vai ser penalizado pelos jurados. E da mesma forma, os outros queijos, o queijo coalho, né, que vem aí do Nordeste brasileiro, ele tem suas características específicas, né, tem as características que são esperadas para aquele queijo, e mesmo se tiver um queijo muito bom, à medida que ele foge daquele padrão, daquela característica,
ele acaba sendo penalizado. Então, são vários componentes. Às vezes a gente acha, não, o queijo está muito bom, ok, mas que queijo que é esse? Ele está dentro da característica, está dentro do esperado? Será que ele foi feito da forma correta? Ele está dentro da categoria correta? Isso tudo vai impactar na avaliação do queijo durante o concurso. Cara, e uma coisa, pode parecer uma pergunta boba, mas eu acho que quem está nos assistindo agora tem essa dúvida. Assim como eu dei aqui, eu acho que eu coloquei uma pulga atrás da orelha da turma quando eu falei da música, né? Todo mundo lembrou de um cara que estava cantando bem, de repente. Esse júri é formado por quem, assim? Quem são essas pessoas que compõem o júri? Porque a gente vê um júri musical, sempre tem um cara que não é lá muito especialista que participa, um cara que é muito bom, um mediano. Tem espaço para a população, por exemplo, um espaço do júri população é completamente técnico. Completamente técnico, Fabiano. Quem compõe... Aí eu já querendo uma vaga lá, né? Uma vaga para ser experimentador de queijos. Quem compõe esse corpo de jurados certamente tem alguma história de trabalho, né, com queijos artesanais, são professores de universidades, são técnicos, né, de extensão rural, técnicos, né, da assistência privada, são servidores do Estado, trabalham com a fiscalização, por exemplo, de queijo. Então, são pessoas correlatas à área, sabe? Uhum. A gente não tem uma avaliação popular, assim, do queijo. Seria, por exemplo, até uma categoria nova, um concurso diferente, né? Uma inovação, assim, que poderia ser proposta em outras edições, enfim. Mas não Vamos propor isso lá, Ranier? É legal, interessante. Vou levar para... Leva lá, fala assim que o Canal V Brasil, o AgroB, sugeriu isso. A gente faz esse programa lá, inclusive, ó. Faz um reality lá dos queijos. Isso é interessante, porque as pessoas experimentarem o queijo, né? Sim. Eu contei aqui minha relação de experimentar um queijo francês aí famoso, que eu achei... Gostei, assim, não é que eu não achei nada demais. Ou seja, às vezes acontece isso com você no dia a dia, assim, você tem que passar por isso, né? Você tem uma equipe ali que de repente está fazendo isso, mas de repente você deve ser o cara que mais ganha queijo na vida, né? Você leva um queijo aí para você, sei lá, experimentar e tudo mais. Você cria uma expectativa e o queijo não é tão legal? Acontece sim, viu, Fabiano? Tem queijo que realmente ele te passa ali uma... Aliás, é um tipo de erro na análise sensorial. É o erro de expectativa, que você tem a expectativa do queijo e aí quando você avalia, você estava esperando algo diferente e existe uma tendência, um erro, né, de você tender a dar uma nota mais baixa do que deveria, às vezes, no queijo. É um tipo de erro. A gente tenta eliminar esse caráter subjetivo, né, ou diminuir, a gente identifica no corpo de jurados alguma restrição. Então, por exemplo, tem pessoas que, mesmo sendo da área, por exemplo, não vão gostar de um queijo de leite de ovelha, um queijo de leite de cabra. Então, a gente já faz um diagnóstico prévio para não situar essas pessoas nessas categorias, porque isso vai influenciar, vai ser um tipo de erro, né, na análise sensorial desse queijo. Então, a gente também tem esse trabalho, né, esse cuidado se a pessoa tiver alguma restrição, a gente tirar, né, não ter a possibilidade dela cair naquela categoria indesejável. Perfeito, perfeito. Ranier, estamos caminhando aqui para o final, a gente tem que falar aqui, né, do Expo Queijo, como é que vai acontecer. Primeiro, gente, olha que legal. No último dia 18, foram as inscrições, mas a turma vai receber, né, parte lá das amostras até o início do evento, no dia 24. Você fez a inscrição, a turma vai levar a amostra e tudo mais, vai chegar um determinado horário lá, que não vai mais receber nada, vai estar lá todo mundo já, são 50 categorias e o título de grande campeão. Então a gente está falando de muitas premiações. Agora, o mais interessante, que além disso, a gente já falou que a premiação ela é importante, mas ela não é o fundamental. Esse encontro internacional, né, de comércio, mostrando que a partir do queijo eu consigo vender outros produtos da agricultura familiar. É o queijo que leva o doce, que leva as hortaliças daquela região, é o cooperativismo mais uma vez mostrando a força. Eu, de repente, não sou produtor de queijo, mas eu sou produtor de doce. Eu estou ali nesse festival também, né? Sem dúvida, Fabiano. Tem uma feira, né, de negócio que ocorre concomitante, né, dentro do evento. E é óbvio, assim, o queijo ele puxa, né? O doce já foi feliz demais na sua colocação, mas temos o café também que está presente na feira e que acaba pegando carona, né, ali no protagonismo momentâneo do queijo do evento, mas a gente tem os outros... Broas, exatamente. Toda a mineiridade acaba entrando ali, né? Porque é um evento feito em Minas Gerais, né? Que ocorre no interior, em Araxá. Então é natural, né? Que a gente tenha ali os produtos típicos da nossa cultura, né? Que vão aí casar com queijo e certamente pegar uma carona aí nessa trajetória de sucesso. Perfeito, Ranier. Então, de 24 a 27 de agosto, está chegando, em Araxá, Alto Paranaíba.
Araxá, que inclusive foi palco do Conexão Empresarial esse ano, então a gente veio de lá não tem muito tempo, experimentamos muitas delícias lá de Araxá, e a turma, além de ir para um evento como esse, vai poder conhecer uma cidade fantástica. A Expo Queijo Brasil 2023, quem quiser mais informações, pode inclusive procurar aí, né, no site Expo Queijo, né, acessar aí no Expo Queijo Brasil. Expo Queijo Brasil, só colocar lá na busca, .com.br, ou colocar Expo Queijo, já vai aparecer. Anié, quero te agradecer demais pela presença aqui. Depois a gente, quem sabe, não traz aqui um destaque com o queijo vencedor, com alguns queijos participantes. A gente faz um novo programa depois desse festival. E a gente tem aí um raio-x legal do que foi o evento. Eu acho que o evento, o depois também conta demais, né? O que vai ser, o que vai ser colocado. E uma última pergunta, assim como acontece na moda, quando acontece um desfile de moda, um festival, eu estou comparando tudo que a gente já viu, né? Futebol, moda. Um desfile de moda traz ali o que é tendência para moda naquele momento. Uma exposição dessa pode trazer um sabor muito diferente, um queijo que pode surpreender, ou a turma vai tão técnica que vai ser mais do mesmo? Qual que é o caminho? Pode vir surpresa, com certeza, Fabiano. Agora, os queijos que conquistam medalha, né, eles naturalmente aumentam, né, a demanda. Sua sugestão, mais uma vez, é muito boa, né, trazer o produtor aqui, para ele dar o relato dele na experiência, né, no evento, como foi, o que foi positivo, né, enfim, o que eventualmente precisa ser melhorado, mas a gente observa, né, que os produtores premiados, eles vão experimentar um aumento de demanda, agregação, aumento de valor do seu produto, né, às vezes gera emprego, às vezes na propriedade, né, precisa de contratar. Então, assim, a gente tem observado, né, estar atento a esse retorno do evento, até porque ele é muito trabalhoso, né? Assim, a gente realmente precisa dedicar bastante para a gente ter um evento bem sucedido. Enfim, um porte desse tamanho de evento, né, realmente exige dedicação de uma equipe muito grande, né, por trás, e é importante a gente ter esse retorno, ouvir do produtor que é aí um dos nossos públicos, o público-alvo aí, né, da ação, enfim, então é válido sim. E sempre sim, podemos ter novidade, podemos ter tendência nova, né, uma medalha surpresa que ninguém esperava, isso pode acontecer. Não? Vamos aguardar. Ranier Chaves Figueiredo, diretor de Associativismo, Cooperativismo da SEAPA, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Eu quero também agradecer a você que esteve aqui com a gente nesse papo de queijo. Sei que você vai agora pegar um queijinho aí, né? Vai num lugar qualquer aí, perto da sua... Aqui em Minas Gerais é bom, né, Ranier? Porque em qualquer lugar que se encontra um queijo para comprar. E queijo bom, né? E queijo bom, porque às vezes você viaja para determinados lugares, você não acha queijo em todo lugar, né? Você não acha... Aliás, Minas Gerais tem uma característica interessante até da culinária, é difícil a gente não puxar a sardinha pra gente, mas eu costumo dizer que em Belo Horizonte, em bairros, você encontra restaurantes simples, que tem uma comida melhor do que no lugar mais caro e mais refinado de qualquer lugar do Brasil. Concordo demais, Fabiano. E a gente é tudo bairrista mesmo, né? A gente vai pro nosso finalzinho aqui do programa, agradecendo a você que esteve aqui com a gente, e a gente volta numa próxima edição aqui do nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Valeu!